Dia 13, mais um review Café com Deus Pai. Hoje a palavra é sobre vida transformada. O primeiro trecho fala de João 8:11. E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Essa passagem conta sobre a história da adúltera, onde todo mundo virou as costas e tudo mais, e essa foi a resposta para Jesus: Eu não te condeno, mas vá e não peque mais. Também temos ali Lucas 5:11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estarem dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca do peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Quando a gente fala um pouquinho de transformação, a gente, queira ou não queira, a gente tem que deixar um pouco da nossa vida antiga para trás. Então, durante a nossa vida, várias coisas vão acontecendo, várias situações vão mudando. E para a gente mudar, para a gente melhorar, para a gente se transformar, sendo financeiramente, sendo espiritualmente, sendo em qualquer aspecto da nossa vida, a gente tem que deixar algumas coisas para trás. Nessa passagem ele conta, foi quando ele chamou os discípulos, e os discípulos abandonaram tudo para seguir ele. Abandonaram suas profissões, suas casas, suas famílias, para poder ter essa transformação. Um pouquinho do que eu tenho vivido nesse último tempo tem a ver com a experiência que eu tive pessoal. Eu tive um detalhe, vou contar aí mais para frente uma outra oportunidade. E a mão de Deus, ela pesou absurdamente na minha vida. Ela transformou a minha vida e eu não consegui mais me contentar em simplesmente ter a minha conversa, a minha situação. Agora eu preciso transmitir isso para outras pessoas. Hoje eu falo muito mais de Deus do que eu falei a minha vida inteira. Isso em qualquer conversa informal, no meu futebol, nos esportes que eu pratico, nas rodas que eu frequento, porque o testemunho do que eu vivi foi tão especial que eu preciso compartilhar, porque às vezes a pessoa ela está vivendo um momento difícil, e se uma pessoa estiver vivendo esse momento difícil, ela escutar e trouxer um pouquinho de alegria ou um pouquinho de mudança nela, para mim já vai ter valido a pena falar tanto. E um dos meus propósitos com esse review é um pouco por causa disso. Porque o que a palavra de Deus fez na minha vida, o que ela transformou em mim, eu queria ter essa rotina de todo dia ter uma leitura, todo dia ter um momento de reflexão sobre as coisas que a gente tem passado. E eu tive essa ideia de poder também transmitir com mais pessoas que queiram compartilhar. Não estou fazendo isso por vocês.
Lógico, quanto mais pessoas eu alcançar, quanto mais pessoas tiverem essa alegria na vida e for, né, valoroso o que eu trago, é beleza. Porém, esse compromisso eu assumi comigo, de fazer o meu melhor para ter o meu momento de reflexão, para ter o meu momento de pensamento todo dia em Deus. E vocês, o que vocês têm que abandonar? Ou o que vocês têm que ir deixando de lado para procurar transformação nas várias áreas da vida de vocês, seja familiar, financeira, espiritual? A gente tem que sempre buscar esses caminhos.